Olá pessoal, bom dia. Nessa manhã de sábado, então, nós vamos trazer essa breve reflexão, que aí tem o título A Sombra de Nietzsche, a recepção de sua filosofia por Freud e Jung. No mês de novembro, mês passado, eu trouxe aqui algumas reflexões, algumas notas, a partir de alguns filmes, nesse esforço de relacionar cinema e psicologia. Inclusive todos os vídeos que ali foram produzidos estão disponíveis nesse Instagram, justamente com esse título, Psicologia e Cinema. Então espero que possa ser uma boa provocação para aqueles que por lá passarem e que derem uma olhada nessa pequena produção, sempre em torno de 50 minutos. E hoje, já no mês de dezembro, último mês do ano, eu abro aqui um outro formato de reflexão que também já existe nesse Instagram, que é chamado de Entre Margens, e é assim que aparece a imagem com esse título, Entre Margens, e é uma tentativa de diálogo entre psicologia e filosofia. Com essa motivação, então, eu trago aqui nessa manhã de sábado uma jornada pesada para um tempo curto, tempo de 50 minutos no máximo, que é justamente a relação que existe entre a psicanálise do Freud, a psicologia analítica do Jung e a filosofia do Nietzsche. Então aqui são três coisas que por si só, cada uma delas, a psicanálise, a filosofia do Nietzsche e a psicologia analítica do Jung, cada uma dessas áreas aqui mereceria um espaço só seu para reflexão. Mas aí é uma tentativa, como o título diz, entre margens, e aí a gente vai tentar provocar essa conversa. Inclusive, tem um vídeo de 9 minutos, 12 minutos no máximo, onde eu comento alguns pontos da analítica junguiana, a psicologia do Jung. Então, bom dia para todo mundo que está chegando, bom dia para quem já chegou. Bom dia para quem vem depois, porque tem sempre alguém que vê depois que já está ali no Instagram. Então, para começar, eu trago aqui como ponto, o primeiro aspecto a ser destacado é o lugar da filosofia na construção do pensamento do Freud. E aqui eu poderia chamar esse primeiro ponto da seguinte forma: Freud e a filosofia, uma opção política. Por que uma opção política? Porque você vai ver dois momentos da vida do Freud e duas percepções muito diferentes acerca da filosofia. O primeiro momento é de um Freud que mergulha no universo filosófico, motivado por um filósofo chamado Brentano, que é filósofo e também adepto do pensamento psicanalítico. Então o Freud vai, quer dizer, depois ele é adepto do pensamento psicanalítico, o Freud vai então desenvolver essa relação com ele a partir da filosofia e depois ele abraça essa perspectiva também um tanto quanto psicanalítica, com algumas adaptações, vamos dizer assim, até porque quando se fala de psicanálise tem que levar em consideração que falar de psicanálise automaticamente você precisa fazer algumas referências, né? Por exemplo, a psicanálise com Freud, a psicanálise com Lacan. Alguns falam de uma psicanálise a partir do Jung, né? Mas o Jung mesmo diz que é psicologia analítica. Mas então é preciso que a gente faça essas ponderações para que a gente evite entender a psicanálise como um conjunto uniforme de pensamento, né? É claro que Freud é o pilar de onde se desenvolve tudo que se compreende como psicanálise, mas esse pensamento vai sofrendo variações com o passar do tempo. Variações que enriquecem, inclusive, esse formato de trabalho. Então, o Brentano é o filósofo que vai dar a Freud esse primeiro contato, esse contato mais profundo com o pensamento filosófico. E, de uma maneira muito geral, o que vai estar presente aí nesse contato é a obra de um autor chamado Stuart Mill e a obra do Platão. Tem uma presença ali também do Platão nessa forma de visão filosófica que o Freud vai abraçar. Então, por parte
dessa influência do Brentano, Freud dá um mergulho de verdade no pensamento filosófico. E aí o Freud, quando eu falo de opção política, é porque essa opção política se dá na ideia de que Freud busca um instrumento para fortalecer ou para fundamentar sua perspectiva de trabalho, que depois é o que se chama de psicanálise. Então a filosofia, em um primeiro momento, nessa vida de busca do Freud, ela vai estar ali no papel de um instrumento que pode fortalecer suas convicções. Então o Freud busca, e depois que o Freud encontra, porque a gente percebe a influência de várias linhas filosóficas no pensamento do Freud, depois que ele se fortalece e depois que ele estabelece o que recebe o nome de psicanálise, ele tem uma segunda postura em relação à filosofia. E é como se tivesse tido um apagão, assim. Apagou tudo, e é como se o Freud nunca tivesse tido contato com a filosofia, porque toda vez que ele vai falar sobre a filosofia, ele fala no sentido de distanciamento. Ele se distancia da filosofia. E aí, quando eu chamo de opção política, é pelo seguinte: no primeiro momento, a filosofia vai tentar ser vista pelo Freud como um instrumento, mas no segundo momento, ele tem que se afastar da filosofia para que a psicanálise possa ter o seu próprio espaço. Então, a opção política à qual me refiro aqui, feita pelo Freud, é justamente para garantir um espaço para a psicanálise, que deve ser entendida não como uma filosofia, mas como ciência. Esse é o esforço que o Freud faz. Esforço esse que vai gerar alguns embaraços, porque do ponto de vista da tentativa de fazer da psicanálise uma ciência, vai esbarrar no problema do objeto. O objeto da psicanálise é basicamente o inconsciente, conforme Freud concebe. O problema dessa reflexão sobre o inconsciente é que, como objeto formal e científico, não é algo que se constate. Então aqui o Freud faz um esforço para consolidar a psicanálise como ciência, mas esbarra sempre nesse embaraço do objeto. E esse é um embaraço nunca resolvido. Então vai seguindo a partir dessa tentativa feita por ele. A rejeição à filosofia, então, no segundo momento, se deve também ao fato do Freud tentar fugir de uma dimensão meramente especulativa. Então, ele não quer que a sua psicanálise seja vista como um formato de especulação apenas. Então, gira em torno da perspectiva de consolidação de um objeto, que aí, para abrir polêmicas, de fato, não se consolida, né? Então o Freud termina esbarrando nesse problema. Mas a filosofia ali persiste, porque inclusive o Freud, em seus textos, menciona filósofos de longa tradição, tem menções diretas a filósofos gregos, tem influências indiretas de filosofias vindas da Grécia, como por exemplo, tem uma influência do que o Platão falava sobre a maiêutica. Isso aqui é um ponto consensual nos estudos sobre a psicanálise. Mas tem também influência do pensamento do Kant, sobretudo aquilo que o Freud fala de superego. Parece muito com aquilo que Kant apresentou sobre imperativo categórico. Então se percebe uma força filosófica dentro do pensamento do Freud, ainda que nesse segundo momento ele esteja negando. E aqui entra um ponto que tem a ver diretamente já com o nosso tema, que é a presença da filosofia do Nietzsche. Quando o assunto é Nietzsche, o Freud tem uma posição de muita reverência, ele chega a falar isso, diz que o pensamento do Nietzsche, ele diz que tem acesso à obra de Nietzsche, mas é uma obra pela qual ele tem reverência, mas tem ao mesmo tempo resistências, porque ele tem medo de que a leitura das obras do Nietzsche tirem dele essa liberdade criativa, né? Isso porque tem muitas coisas que aparecem na psicanálise que de uma certa maneira tocam elementos trazidos pela filosofia do Nietzsche. Ideias como o espírito dionisíaco tem a ver com o que o Freud falava de inconsciente. São pontos que se tocam. O apolíneo tem a ver com aquilo que Freud fala de superego. Então, para evitar influências, segundo ele, né? Porque tem
mas para evitar, ele acredita que evitaria, como não evitou, mas ele acredita que evitaria, então a gente respeita. Para evitar a influência do Nietzsche, ele prefere não ler. Pronto, é assim que o Freud se refere à obra de Nietzsche. No entanto, tem um texto do Freud, se eu não me engano é de 1921, é um texto chamado Psicologia das Massas e Análise do Eu, e nesse texto Freud provoca de fato ali uma briga com o pensamento do Nietzsche. É a primeira vez em que, é a primeira e a única vez, pelo menos que eu tenho acesso, em que Freud traz um termo da filosofia do Nietzsche e traz para o debate. Ele não traz para citar, não traz para fundamentar uma perspectiva sua, ele traz para crítica. E aí ele começa mencionando, quando ele vai mencionar o Nietzsche no Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele vai dizer que aquilo que ele está chamando de pai da horda primitiva é o que Nietzsche chamava de super-homem. E aí ele diz, aquilo que o filósofo Nietzsche esperava no fim da história, o super-homem, é justamente o pai da horda primitiva. Então aqui tem um contraponto interessante entre Freud e Nietzsche, e ele traz o Nietzsche para esse debate, mas traz no sentido de contestar. Então, bom, historicamente teria sido muito interessante se esse debate tivesse acontecido com o Nietzsche em debate. Mas aí o Nietzsche falece em 1900, vale lembrar que Nietzsche tem uma vida que, do ponto de vista de tempo, comparado com Jung e com Freud sobretudo, é uma vida mais breve, né? Nietzsche nasceu em 1844 e morreu em 1900. Esse texto do Freud é de 1921, já tem passado ali 2 décadas do falecimento do Nietzsche. Mas é uma pena porque seria interessante ver o Nietzsche debater com esse termo do Freud, o seu super-homem contra o pai da horda. E quando Freud coloca o super-homem em paralelo com o pai da horda primitiva, vale lembrar também que quem já conhece a obra do Freud, o pai da horda primitiva é mencionado em Totem e Tabu. E essa menção que o Freud faz do super-homem não é por acaso, é porque na filosofia do Nietzsche, aquilo que é chamado de super-homem, traduzido por super-homem, que na verdade uma tradução melhor seria o além do homem, né? E Rubem Alves traduz como o homem transbordante, né? Aquilo que supera, é um ponto acerca da moral. O super-homem na filosofia do Nietzsche, ou o além do homem, ele conhece o seu advento a partir do fim da instância moral, que é chamada de Deus pelo Nietzsche. E aí tem um outro tema da filosofia do Nietzsche, que é a morte de Deus. Então a morte de Deus anuncia o surgimento do super-homem, que é o homem livre da antiga moralidade, né? E aí, quando Freud fala sobre o pai da horda, ele vai dizer que o pai da horda, na sua leitura, é a saída dele da história. A perda do poder do pai da horda garante, então, um nascimento de um tipo de moralidade, porque tem um sentimento de culpa em relação aos filhos que perdem esse pai da horda, e depois do sentimento de culpa eles elevam a imagem do pai a uma condição que Freud chama de totem, primeiramente, e depois de Deus, né? Então Deus como instância de moralidade. E aqui, embora tenha um trecho bem crítico do Freud, alguém de fora, como é o meu caso, pode dizer que eles caminham numa perspectiva que de certa maneira se toca e dialoga, porque a morte do pai da horda garantiria o início da moral. E essa moral que Freud chama de totem, a imagem do pai, e depois ele diz que é Deus. Então quando Nietzsche fala sobre morte de Deus, é morte de uma instância de moralidade, né? Então os temas terminam se tocando aqui, embora Freud não vá dizer isso nunca, e embora o Freud não tenha associado o pai da horda com Deus, mas associou com o super-homem do Nietzsche, então Nietzsche é chamado aqui para um debate crítico, né, pelo Freud, pelo pensamento de Nietzsche é debatido criticamente aqui. Nietzsche espera o super-homem como aquele que está no final da história, transhistórico, né, como Freud menciona, mas na verdade ele não estaria no transhistórico, estaria no pré-histórico. Então Freud dá uma reversão no pensamento do Nietzsche, embora também termine caminhando pelo campo da moralidade, né? Então a recepção do pensamento de Nietzsche por parte de Freud
embora tenha esse termo aqui no livro Psicologia das Massas e Análise do Eu, apareça de forma crítica, Freud criticando Nietzsche, mas tem muitos outros aspectos dessa filosofia que, de certa maneira, embriagam a psicanálise, né? Quando Nietzsche está debatendo no seu Crepúsculo dos Ídolos, é um texto traduzido assim, né? Crepúsculo dos Ídolos, como se faz filosofia com o martelo, que é a ideia da desconstrução nietzschiana. Quando Nietzsche propõe ali no Crepúsculo dos Ídolos, ele tem uma reflexão bem interessante que ele diz assim: por trás dos ídolos que são construídos existem outras intenções. E aí tem um outro texto do Nietzsche, onde ele diz: onde você está vendo valores superiores, eu estou vendo coisas que são humanas por demais humanas, né? Inclusive é o título do texto. Essa dimensão de que existe algo por trás, algo escondido, algo na base. Isso aqui também está presente na construção do pensamento psicanalítico, não só com o Freud, mas a partir dele, chegando até Lacan, inclusive. Essa dimensão do não dito é muito presente nas reflexões da psicanálise. E se a gente pudesse trazer um termo do Nietzsche para um debate aqui a partir da psicanálise freudiana, que inclusive é o que Jung depois vai fazer na psicanalítica, na perspectiva psicanalítica, é a ideia de que a resistência de Nietzsche ao fator religioso, a sua crítica ao Deus cristão, como é apresentado por Jung, né? Jung comenta que a crítica de Nietzsche é ao Deus cristão, né? Então é uma batalha contra a moralidade cristã, tem traços daquilo que na psicanálise é o papel do pai. Porque quando a gente vai ver a história do Nietzsche, ele nasce num contexto eminentemente religioso, cristão, luterano. Seu pai é de uma linhagem de pastores luteranos, então tem esse aspecto religioso presente. Seu pai morre precocemente, então a resistência do Nietzsche ao religioso, sua crítica, poderia ser entendida como uma forma de lidar com essa perda do pai, uma perda precoce do pai, já que ele ainda é criança quando isso acontece. Então a gente poderia trazer isso para cá. Mas aí passando um pouco para Jung, e depois essa cadelinha que está latindo, eu acho que ela é muito adepta do pensamento do Freud, e aí quando a gente fala do Freud nesse sentido crítico, ela reage assim, toda vez é assim. Então é para lá. Então quando Jung vai entrar nessa história aqui, em relação à filosofia do Nietzsche, é preciso que a gente destaque que a base desse contato não é histórica. Jung tem contato com referências acerca de Nietzsche. E aí tem um ano que é fundamental nesse processo, o ano de 1896. 1896, Nietzsche ainda estava vivo, ele morre 4 anos depois. Nesse ano, 1896, Jung chega para estudar na cidade de Basileia. E aí ele deixa isso muito claro. Tem um texto do Jung, dele e com algumas inferências de outras pessoas próximas a ele. O texto é Memórias, Sonhos e Reflexões. Nessa perspectiva de Memórias, Sonhos e Reflexões, que é o texto, ele diz assim, que chegou em Basileia, chegou para estudar em Basileia, na época ele tinha 21 anos. E ele diz assim: eu cheguei na Basileia, local onde o pensamento de Nietzsche aflorou, local onde se desenvolveu, mas ao mesmo tempo local onde sua filosofia era contestada, né? Então ele diz que o primeiro contato com a filosofia do Nietzsche foi um contato meio tenso, porque ele diz: convivi com pessoas que conheceram Nietzsche já estava num estado de dependência muito grande da sua irmã e tal. E aí ele disse que quando conheceu Nietzsche teve um misto de o pensamento do Nietzsche teve um misto de alegria e ao mesmo tempo de angústia. A alegria foi porque ele disse assim: bom, eu estou num espaço onde se desenvolveu uma filosofia e estou no espaço de um pensador que parece comigo. Ele disse que quando teve contato com os comentários acerca de obras do Nietzsche e do próprio Nietzsche, ele disse que teve essa alegria porque ele se identificou com aquele formato de pensamento, se identificou com aquele pensador e tal. Mas depois ele diz: mas me veio uma angústia, um medo, o medo de que o meu destino fosse igual ao dele, né? Até porque Nietzsche já estava ali
fora de atividade, estava recluso e tal. Então ele vai dizer que teve esse misto de alegria e de preocupação, espanto e medo, espanto e angústia. Mas aí teve uma incógnita. O pensamento do Nietzsche fica para ele como uma incógnita nesse primeiro momento. Ele tem 21 anos. E aí um pouco mais adiante, refletindo sobre a filosofia do Nietzsche, Jung diz o seguinte: foi Nietzsche quem me preparou para passar da psiquiatria para a psicologia analítica, né? Essa passagem da psiquiatria para a psicologia analítica, segundo ele, teria sido propiciada pela filosofia do Nietzsche. E é aí que o negócio vai ficar bem interessante, porque Jung é o discípulo do Freud, né? Mas não é só o discípulo do Freud. No primeiro momento, Jung é o, vamos dizer assim, o herdeiro da tradição psicanalítica, né? Jung é o cara pelo qual Freud nutre uma profunda admiração e respeito e deposita a esperança de que ele seja o continuador desse pensamento. Inclusive tem uma metáfora que alguns mencionam de que Freud teria dito em alguns momentos que Jung é para a psicanálise um tipo de Josué. Então uma menção a um texto bíblico. Josué é aquele que conduz o povo à Terra Prometida após a morte de Moisés, né? Então Freud seria um tipo de Moisés e Jung seria um tipo de Josué. Bom, terminou que nada disso aconteceu, mas a perspectiva de Freud era de que Jung fosse aquele que desse continuidade. E Jung vem aí embebido da filosofia do Nietzsche. Dois aspectos que eu quero destacar ainda sobre essa relação do Jung com a filosofia do Nietzsche é que tem uma sequência de seminários, né? Seminários, inclusive o título do seminário é esse, né? Traduzidos para o português, o título do seminário é Seminários sobre o Zaratustra de Nietzsche. Então esse é o livro que vai referenciar muitas reflexões do Jung acerca da psicologia analítica em debate com a filosofia de Nietzsche. E aí é muito diferente em relação a Freud, porque se lá em Freud é análise da psicologia das massas e análise do eu, Freud faz uma crítica ao pensamento do Nietzsche e Jung tem uma admiração pela filosofia do Nietzsche. Então a gente vai encontrar mais pontos de diálogo e de elevação do que de crítica, porque também a gente encontra umas críticas do Jung. Jung faz umas críticas em relação ao formato de... Ele diz que Zaratustra é um livro de verdade, mas ao mesmo tempo ele diz que é precipitado, né? Então tem esse aspecto de que a crítica que o Jung faz ao Nietzsche é que faltavam algumas reservas em Nietzsche, né? Bom, aí esse termo reservas merece uma reflexão de um tempo maior, mas é no sentido de mergulho no inconsciente. Basicamente, de uma maneira bem direta, seria isso. O Jung faz uma crítica de que ao Nietzsche faltaram reservas nesse seu mergulho ao inconsciente. Se a gente tomar isso em absoluto e a gente levar esse pensamento um pouco mais adiante, a gente vai poder chegar à consideração de que a saída de Nietzsche da realidade, né, porque ele passa os últimos anos ali desconectado literalmente, né, inclusive as últimas cartas ele assina como sendo Dionísio contra o crucificado. Tem uns episódios de megalomania, né, nas cartas do Nietzsche e tal. Mas se a gente tomar esse pensamento do Jung a sério mesmo, a gente vai entender que essa saída é justamente ocasionada pela falta de reservas. Então Nietzsche seria, nessa perspectiva, o autor, o filósofo, né? Inclusive Nietzsche se diz psicólogo também, tem uns textos onde Nietzsche diz que é psicólogo. Então Nietzsche seria o pensador que mergulhou de forma absoluta no inconsciente. E é aí que tem a crítica do Jung, né? Ele diz, olha, o resultado disso o resultado dessa falta de reservas é que a gente tem um acesso aqui irrestrito e perigoso, né? Perigoso. Então é um negócio meio moralizante, né? Porque é como se fosse assim, o resultado é esse. Então é uma crítica um tanto quanto moral do Jung a essa perspectiva nietzschiana de não reservas. Então, embora seja alguém que vai ocupar um lugar fundamental, já que para Jung tem 3 pontos básicos da filosofia do Nietzsche que são importantes
e que ele vai utilizar como recurso em sua psicologia analítica. O primeiro deles é a ideia de espírito dionisíaco. Inclusive ele troca umas cartas com Freud, onde ele diz, olha Freud, a carta diz o trecho diz mais ou menos assim, né? Olha Freud, eu estou aqui empenhado nesses assuntos do nosso passado, se referindo às tradições míticas, né? Tradições míticas. De uma maneira muito especial me chama a atenção o dionisíaco. Queria falar com você sobre isso, sem ser por carta. Essa é uma das cartas, né, que ele menciona. Queria tratar desse assunto com você, mas não queria que fosse por carta. Mas eu acho que Nietzsche aprofundou muito bem esse tema, né? Então ele é uma menção que Jung faz à filosofia do Nietzsche, isso propondo ao Freud debater com ele percepções acerca daquilo que Nietzsche chama de espírito dionisíaco, que na leitura que eu faço, o espírito dionisíaco do Nietzsche, na filosofia do Nietzsche, no livro O Nascimento da Tragédia, é um paralelo com aquilo que Freud chama de inconsciente. Então tem esse ponto de encontro dessa filosofia com a psicanálise e com a analítica. O Jung desejaria conversar com Freud sobre isso, mas Freud não quis muita conversa com a filosofia do Nietzsche, né? Ele pelo menos disse que não quer, porque quer evitar influência, embora a gente veja diluído aí nos seus textos, mas ele se recusa a ter essa conversa com Jung sobre o dionisíaco, né? E aí quando o Jung fala sobre ele fala sobre o dionisíaco com o Freud, troca uma carta com o Freud sobre isso, ele manda uma carta para o Freud, não tem uma resposta que traga o tema de volta, né? Então foi só Jung que falou. E depois ele explora na carta alguns aspectos que ele vê nesse dionisíaco e que ele acha que deveria ter merecido uma atenção melhor da psicanálise, né, com Freud. E ele menciona o aspecto fálico, né, a dimensão de um Deus que é bastante sexualizada na perspectiva do Jung, né, a forma como Jung analisa, ele faz uma inferência sobre uma hipersexualização, vamos dizer assim, dessa divindade, né, o Dionísio. E aqui algumas pessoas vão dizer que Jung tem uma leitura um tanto quanto distorcida de alguns pontos da filosofia do Nietzsche, e esse seria um, né? Eu não estou à altura do desafio de aprofundar esse tema, para frente pode ser, por hoje não, mas é interessante destacar que algumas pessoas dizem que essa leitura que o Jung faz acerca do dionisíaco do Nietzsche tem distorções. Jung teria entendido de uma forma, quando na verdade Nietzsche estava falando de outra. Bom, então aí, mas pelo menos é interessante destacar que o tema apareceu na psicologia analítica, e tem a ver com a sexualidade, tem a ver com o lugar do divino. E se eu pegar essa ideia do lugar do divino, eu posso recorrer a Totem e Tabu de novo, a imagem do pai da horda primitiva, então vai estar sempre girando em torno daquilo que é fundamental, que é um dos aspectos fundamentais da psicanálise, que é essa dimensão do lugar do pai, né? Inclusive essa imagem paterna é mencionada pelo Freud. Freud vai dizer, ele está mencionando lá num texto, ele está contando a história de um dos seus casos, e ele cita mencionando essa paciente, é uma mulher, ele cita falando dessa mulher, ele cita um texto de Zaratustra, e assim falou Zaratustra, e ele diz assim, e é muito interessante porque ela, assim como Nietzsche, também perdeu o pai na infância, né? Então veja que Freud está dialogando com a imagem paterna e trazendo Nietzsche para a conversa, né? Aí quando Jung diz, vamos falar disso, Freud dá uma saída de cena, né? Não quer muita conversa com isso. Então o espírito dionisíaco seria o primeiro ponto que chamou muita atenção do Jung, e é o ponto que Jung desejaria conversar com Freud. O segundo ponto tem muito a ver com é uma das partes fundamentais da psicologia analítica, que é o que Jung chamou de processo de individuação. O que é o processo de individuação? O processo de individuação é o processo pelo qual uma pessoa toma posse de si mesma, né? Então é o processo de construção da sua pessoa. A forma como você decide se construir, as escolhas que você faz, inclinações que estão ali presentes, e aí entra a noção de inconsciente, pessoal e coletivo. Mas o processo de individuação é essa capacidade de romper
as coisas que limitam, lhe limitam como pessoa em vista da conquista de si. Então isso aqui seria o processo de individuação, que coincide com aquilo que Jung chama de o self, né? O encontro com a plenitude de si mesmo. Pronto. E aí ele vai mencionar, quando ele está comentando em vários seminários, em mais de um dos seminários, sobre o Zaratustra de Nietzsche, ele menciona o Zaratustra como uma possibilidade de entendimento dessa busca por si mesmo, né? Ele vai dizer que o trajeto que Nietzsche apresenta ali no seu livro, Assim Falou o Zaratustra, é uma apresentação sobre esse processo. Em vários aspectos a gente vê uma busca por si. Então, Nietzsche vai dizer que o seu Zaratustra é o profeta do homem que há de vir, né? E o Jung vai dizer, bem, não é dessa forma que eu estou entendendo. Eu estou entendendo que esse Zaratustra é o profeta daquele encontro necessário consigo mesmo, né? Então, o que Nietzsche está anunciando é algo que é para si mesmo, né? Não é para o futuro nem para os outros, é sobre ele mesmo. E aí é que no livro vermelho de Jung ele menciona, Assim Falou Zaratustra, dizendo, é o livro da verdade, é um livro de direcionamentos profundos, mas aí precisava de algumas reservas. Bom, mas no geral é um filme que cabe é um livro que cabe nessa perspectiva do encontro consigo, né? Do fortalecimento consigo mesmo. Vai passando umas imagens como se fosse assim, Nietzsche está falando por meio de um profeta chamado Zaratustra, é o cara que fala da sua filosofia, mas o que ele talvez não tenha percebido é que ele está falando dele mesmo. Está falando da necessidade de romper com a sombra de um pai falecido, que no seu texto está representado por Deus, né? A morte de Deus nessa filosofia seria o rompimento com aquilo que é a instância de moralidade. Aquilo que ele está chamando de super-homem, na verdade, é o homem liberto. E o homem liberto é ele mesmo, que precisa se libertar dessas sombras do seu passado, de perdas não solucionadas. Então seria mais ou menos esse o entendimento acerca do Zaratustra. Mas é um livro que mostra essa formação dessa consciência da busca de si. Não dá para ficar como o livro começa, né? O livro começa dizendo assim que ele está na montanha, tem ali algumas coisas, alguns animais, está longe das pessoas e ele vem ao encontro das pessoas. E aí o Jung diz, bom, aqui é o processo que eu chamo de individuação. Então é mais ou menos por aqui que caminha essa ideia de individuação, né? Você sair em busca. Então pronto, embora eu veja que precise de reservas, mas é mais ou menos o que eu estou falando sobre individuação. Então seria essa uma leitura analítica do Zaratustra. E um terceiro aspecto é um esforço que o Nietzsche fez, que de uma certa maneira é um esforço que vai estar presente em boa parte da filosofia do século XX. Em toda não, mas assim, em boa parte da filosofia do século XX, que é um resgate da mitologia, no caso do Nietzsche, é um resgate de elementos da mitologia grega. Então, por que dialogar com a mitologia grega, né? Esse debate com a mitologia grega abre possibilidades para uma nova forma de compreensão da razão. Porque tradicionalmente, quando a gente está fazendo ali o curso de filosofia, tem um erro grave logo de cara, né? Você percebe. Eu falo pelos que eu fiz, né? Eu não sei no geral, espero que não, mas o que eu fiz tem um erro logo de cara, né? O curso de filosofia que eu fiz tem um erro clássico. Então, todo mundo que fez filosofia no mesmo período que eu sofreu do mesmo envenenamento de compreensão acerca da mitologia, né? Todo mundo diz assim, a filosofia nasce como rompimento em relação ao mito, né? O mito é superado e vem a filosofia. Bom, então, a filosofia de Nietzsche vem dizer que isso aí é um envenenamento, né? Você foi envenenado para acreditar, é como se fosse assim, o mito e a filosofia. A filosofia traz a verdade e o mito não. O mito é uma resposta, inclusive tem uma definição que é mais ou menos assim, né? O mito traz uma resposta
de acordo com limitações acerca de conhecimento e tal, mas quando o conhecimento se expande, o mito vai perdendo força. O resgate que Nietzsche faz da mitologia grega é para colocar em xeque justamente essa suposta superioridade da filosofia em relação ao mito. Pelo contrário, eu vejo conhecimento no mito e conhecimento profundo nos mitos, né? Então, essa é uma grande contribuição do Nietzsche. E aí vem Nietzsche, o próprio Freud, quando vai falar sobre, fala do complexo de Édipo, traz ali a imagem de Édipo, rei, que está na mitologia grega. Depois a gente vê Albert Camus, Camus traz o mito de Sísifo, então de uma certa maneira o mito vai ser reassimilado pelo pensamento filosófico. Os pensadores de Frankfurt também trazem esse abraço com o mito, né? Adorno e Horkheimer mencionam Odisseu em um dos seus livros, Ulisses ou Odisseu, como preferirem. Então veja que essa filosofia do Nietzsche traz esse resgate da mitologia grega, né? Ele quer trazer a mitologia grega para dentro do debate porque ele considera que é necessário. Então, quando eu digo que a gente foi um pouco envenenado na filosofia, é justamente por isso, porque a gente foi induzido a acreditar que filosofia começa quando o mito termina, né? Mas não é bem assim não. Eu vejo aspectos de fundamental verdade em tradições míticas, né? E aí é que é o ponto terceiro da influência de Nietzsche na filosofia, na psicologia analítica do Jung, porque o Jung faz esse mergulho no universo mítico. E aí Jung vai buscar tradições que são tradições religiosas, tradições míticas, em alguns formatos da mitologia grega são trazidos para o debate por Jung. Tem outras noções míticas que vão aparecer ali revestidas de religiosidade, que são trazidas para o debate como necessárias. E aí Freud diz que Jung está caminhando fora da ciência, né? Então aqui a gente poderia dizer que na relação de Jung com a filosofia de Nietzsche existe um dos pontos da ruptura com a psicanálise freudiana, né? E aí, para jogar mais gasolina na chama, quando Jung escreve para Freud, uma carta tipo, vamos dizer que seja uma carta de ruptura, né? Ruptura dessa relação acadêmica. Quando Jung escreve para Freud, ele traz para a carta um poema de Nietzsche no Zaratustra que diz mais ou menos assim: olha, você está, o Nietzsche falando, né, no Zaratustra, tem um poema onde ele fala que o mestre que recebe para ficar na condição de discípulo é mal pago, né? Então é preciso que a gente se emancipe, né? Cada vez mais busque essa emancipação. Então é como se Jung dissesse assim: bom, o que eu estou recebendo até aqui é para permanecer na mesma condição. Eu sou chamado para um salto diferenciado, né? E para explicar isso a Freud, na cartinha lá que ele escreve, Jung traz um poema do Nietzsche, né? Então eu gosto dessa polêmica porque, inclusive, eu participei de um café filosófico e eu mencionei uma coisa que aconteceu uma vez. Eu fiz uma prova e tinha assim, a partir da psicologia não ortodoxa de Jung, né, tal. Então, pensar uma psicanálise, na verdade, uma psicanálise não ortodoxa, e chamar a psicologia analítica de psicanálise não ortodoxa é um embaraço, né? Porque não tem ortodoxia em canto nenhum aqui. Então, mas assim, esse debate é interessante porque comumente se acredita e se acredita o rompimento de Jung com Freud pela noção de inconsciente. Claro que são noções divergentes em vários sentidos, e a partir dessa divergência os dois se afastam, mas tem também esse aspecto aqui de influência da filosofia do Nietzsche nessa ruptura. Porque na medida em que Jung percebe a necessidade de um mergulho nesse universo mítico, porque para ele esse universo mítico traz uma expressão de inconsciente à tona, é como se fosse uma forma de diálogo com instâncias do inconsciente, que inclusive na psicologia analítica recebe o nome de arquétipo. Então esse mergulho nessas tradições míticas, essa necessidade de revisitar mitos,
vai separando Jung daquilo que é a psicanálise. E aí, claro, o ponto alto dessa divergência é a noção de inconsciente, mas não se pode descartar em nenhum tipo de discussão sobre essa divergência e separação a influência da filosofia do Nietzsche, porque é a filosofia de Nietzsche que abre para Jung a possibilidade desse mergulho, desse debate naquilo que é mito e sua relação com psicologia, possíveis relações com a psicologia. Até porque o termo psicologia não é um termo gratuito, né? Psicologia vem de psique, então está enraizado no mito. Então não dá para fazer uma psicologia sem levar em consideração essas tradições que expõem instâncias do inconsciente. Então esse resgate do mito que o Nietzsche faz na filosofia é importante para a psicologia analítica junguiana, vai ser importante para toda a filosofia, para boa parte da filosofia do século XX, mas para tudo aquilo que se construiu a partir de Jung é fundamental esse mergulho no mito, que Nietzsche é quem proporciona e que Freud faz algumas resistências, embora eu já tenha dito no início, o primeiro ponto foi justamente esse, que a relação de Freud com a filosofia é uma relação política, né? Ele mergulha no universo filosófico, depois ele sai e além de sair ele cria uma barreira porque ele quer que a sua psicanálise caminhe por outra vertente. Então isso aqui seria um caminho para abrir uma conversa sobre essa relação aí entre Freud e Jung, mediada pela filosofia do Nietzsche a partir da noção de mito, que é extraída aqui, sobretudo daquele livro, né? Pelo menos é o livro que abre esse debate, é O Nascimento da Tragédia, onde Nietzsche apresenta ali é um livro muito interessante, não é um livro fácil, né? É um livro um pouco delicado, assim, tem algumas exigências, tal, mas é um livro onde está norteado a noção de apolíneo e dionisíaco, né? O apolíneo como a métrica, a razão que regula, e o dionisíaco como esse espírito mais criativo, livre, e que na minha leitura tem a ver com o que Freud depois chamou de superego e inconsciente, né? Então fica por aí essa possibilidade de debate, e é como eu falo, né? É um debate, não tem fechamento nisso daqui, a vantagem é essa, né? A gente vai discutindo e vai construindo juntos, mas não é obrigatório um fechamento. Mas eu percebo que falar sobre a filosofia, falar sobre a psicanálise e sobre a psicologia analítica exige esse debate, ainda que não tão amplo, mas é necessário que a gente tenha essa noção aí sobre a filosofia do Nietzsche, né? Então, a sombra de Nietzsche é algo que vai estar presente aí sempre nas reflexões de Freud, de Jung e de outros pensadores e teóricos da psicanálise. Eu quero concluir esse momento falando sobre um ponto que apresenta embora não seja um ponto que ponha em diálogo psicanálise ou psicologia analítica e a filosofia do Nietzsche, mas é um ponto fundamental porque na minha opinião, é o nascedouro, né? É o nascedouro tanto da filosofia de Nietzsche quanto da psicanálise a partir de Freud e depois do desenvolvimento ali da analítica junguiana. Lacan, tem uma pergunta que o Lacan deixou aí, né? Uma pergunta muito interessante que é a pergunta justamente que mostra o que eu quero falar aqui. A pergunta de Lacan é traduzida assim: o que é a razão depois de Freud, né? Essa é a pergunta que o Lacan deixa aí, o que é a razão depois de Freud. Essa pergunta de Lacan, na minha opinião, ela não traz uma negação da razão, né? Mas ela traz uma crítica a um formato de razão. Porque se você olhar atentamente a forma como Freud concebe o sujeito, ele está em oposição direta ao sujeito consciente cartesiano, né? Então a psicanálise queiram ou não, aceitem ou não, a psicanálise é uma sombra no sujeito consciente cartesiano, né? O cogito cartesiano, penso, logo existo,
a psicanálise vem como uma contestação justamente dessa crença absoluta na racionalidade, né? É o que chamam de terceira ferida narcísica, né? O Freud promove a terceira ferida narcísica. Você acha que é consciente das coisas, mas o consciente não é o dono da casa, né? Tem essa visão aí de uma ferida que o Freud e a psicanálise abriram no narcisismo humano, né? O ser humano é exagerado em tudo, né? Exagerado quanto a seus heróis, inimigos e sua importância. Acha que é absoluto, mas aí vem o Freud e quebra, dizendo assim que não, nem o consciente é dono da casa, né? Mas essa construção de um sujeito mediado a partir do inconsciente também é oposição à consciência cartesiana, o cogito cartesiano, que modelou toda a modernidade, né? Então a psicanálise, do ponto de vista filosófico, está em conflito com uma das bases da modernidade, que é essa ideia do sujeito consciente, né? E é interessante porque a psicanálise está nessa posição crítica, mas a filosofia de Nietzsche também está. Então veja que a gente poderia dizer que Freud e Jung nascem enquanto pensadores, né? O pensamento deles vai nascer em uma oposição a essa ideia cartesiana que centra na verdade, né? Na consciência. A verdade repousa na consciência do sujeito, né? Porque na filosofia do Nietzsche, essa ideia da consciência, da razão, vai ser posta à prova, e depois o Freud coloca, e a filosofia do século XX, os pensadores de Frankfurt colocam, e aí vem aquele debate bem tenso, né? Século XX como um século de barbárie. Isso é um erro da razão ou isso é a própria razão, né? Então veja que a razão termina sendo jogada numa situação crítica, né? Porque as suas limitações são expostas, né? E aí também poderia trazer aqui para esse debate o Heidegger, né? Em homenagem a Freud, a gente pode trazer o Heidegger, porque Freud e Jung tem uma paixão, vamos dizer assim, por alguns termos que aparecem na filosofia do Heidegger, mas o Heidegger tem uma total aversão ao pensamento do Freud, né? Inclusive dizendo que é aspecto da metafísica que ele está contestando. Tanto é que Heidegger precisou de um auxílio nesse sentido depois de um esgotamento físico e mental, e procurou justamente um cara que trabalhava a psicanálise a partir de elementos também da filosofia do Heidegger, né? Não quis conversa com essa perspectiva mais freudiana, né? Então tem uma resistência porque dizia que era uma metafísica. Mas no sentido de que a razão tem limites, e limites muito sérios. O Heidegger já também havia trazido esse debate, mas Heidegger está ali na linha do Nietzsche, né? Na linha que o Nietzsche abriu. Então Nietzsche, Freud estão nessa oposição ao cogito cartesiano, que deseja uma razão capaz de coordenar tudo, né? Então seria por aí, é o que eu tenho para trazer. Espero que seja proveitoso, espero que abra um espaço para outras reflexões. Nietzsche durante muito tempo foi uma referência filosófica para mim. Ainda leio muito Nietzsche, mas assim, eu migrei, tenho lido Camus. Camus é o filósofo que eu tenho lido como uma das referências, inclusive vai aparecer aqui de hoje a 15 como reflexão dessa manhã do sábado. Daqui a 15 dias a gente vai falar um pouquinho sobre a filosofia de Camus e como ela poderia pautar uma psicologia, né? Então eu vou encerrando já deixando um convite, né? Na próxima semana, sábado às 10 horas, esse horário aqui, sábado 10 da manhã, eu vou fazer uma reflexão também sobre um livro. O nome do livro é Lugar de Negro. É um livro escrito por Lélia Gonzalez, que é uma filósofa brasileira do movimento feminista, um dos pilares do movimento feminista brasileiro. Inclusive ela traz uma reflexão muito interessante, porque ela faz uma associação necessária entre... Para fazer uma crítica ao capitalismo é preciso que se faça uma crítica ao racismo e ao machismo, né? Racismo e machismo são expressões do capitalismo também. Não existe capitalismo sem racismo e sem machismo, né?
Então a Lélia é uma figura bem interessante, importante de se ler. Inclusive esse livro é um livro breve, está disponível em PDF, você coloca no Google o nome dele, ele aparece. Então se você tiver interesse em baixar, ler e vir conversar aqui, então no sábado 10 da manhã a gente vai abrir essa conversinha aí sobre o livro Lugar de Negro. E de hoje a 15 a gente vai falar sobre a filosofia de Camus e como ela pode, se é que pode, pautar um formato de psicologia. Então, minha gratidão a todo mundo que passou por aqui. Espero ter contribuído. Cactus Psicologia, Iago, Adivanice Pontes, Joana, professora Diana, deixa eu ver quem mais, Francisca Menezes, Braga, Iane, Ringson, Celiana, Gildean, Lucas, Graça, Cibele, Frank Júnior. Então, meu bom dia para vocês. Espero que o final de semana seja bem sossegado. Quem precisar sair de casa, saia com a máscara, com todos os cuidados que precisa ter. Se você não precisa sair, fique em casa, aproveite a família. Então, um bom final de semana para todo mundo. Valeu!